Existem diversas literaturas que tratam das classificações dos tipos de recalque. Só lembrando, o recalque nada mais é do que uma deformação que acontece nas minhas fundações, essa é chamada de recalque. Seja uma deformação na vertical, seja uma deformação horizontal, ou mesmo rotacional. Seja qual for o tipo de deformação, nós chamamos aí, simplificamos e chamamos de recalques. Pois bem, aqui eu quero classificar três tipos de recalques que, de forma bem simples, é o mais utilizado nos projetos. Então, sempre que a gente faz análise de recalques, estimativa de recalques, seja em fundação superficial ou profunda, nós lidamos aí com esses tipos. Está aqui dois elementos de fundação, no caso duas sapatas, fundação superficial, mas de já eu adianto que isso pode se estender a fundações profundas. No caso aqui é a fundação superficial tipo sapata. Ambas estão vindo um carregamento NK, provindo da superestrutura, e esse carregamento vai gerar uma deformação aqui vertical no caso, que nós chamamos essa deformação de recalques. E veja, quando esse NK chega aqui no meu elemento de fundação e produz essa deformação, da mesma forma que esse NK2 chega no meu elemento e produz essa deformação, nós chamamos essas deformações ou recalques de chamado recalque absoluto, simbolizado por esse Rho. Então, o primeiro tipo de recalque é justamente o absoluto. Por que absoluto? Porque é inerente somente a essa sapata. Da mesma forma, né? Então, aqui nós temos um recalque absoluto 1 e um recalque absoluto 2. Mais uma vez, absoluto porque esse recalque aqui está acontecendo somente nessa sapata, da mesma forma que o outro recalque está também acontecendo somente naquela sapata. Mas o recalque absoluto, geralmente nós não temos muita aplicabilidade na análise de projetos. O grande problema é o chamado recalque diferencial. O recalque diferencial, chamado Δρ, nada mais é do que Rho2, no caso aqui que é o maior recalque representado, menos Rho1. Ou seja, a diferença dos recalques é chamado de recalque diferencial. Por que isso é tão importante? Porque geralmente o que vai trazer problema na minha superestrutura são os recalques diferenciais. Se minha estrutura, por exemplo, ela deformar verticalmente, simplesmente deformar como acontece em diversos prédios em Santos, eu não vou ter grandes problemas, porque na minha estrutura, o único problema que eu teria é arquitetônico, porque o prédio estaria aí afundando, né, literalmente. Mas em termos de estrutura nenhuma. Diferentemente se houver um recalque chamado diferencial. Aí é muito mais complicado, porque esse recalque diferencial vai gerar uma inclinação, né, no vão da minha estrutura. E, consequentemente, vai haver uma redistribuição dos esforços. Isso está inerente à interação solo-estrutura. Mas entenda que isso aqui é o recalque diferencial. Mas nós temos um terceiro, e creio eu que é o mais importante em termos de parâmetros de projeto, é o chamado recalque distorcional. Tá? Aqui eu vou chamar de beta. Existem outros autores aí que utilizam de outra forma. Mas ele na verdade, o recalque diferencial dividido pelo vão. Tá? Ou seja, se eu pegar esse recalque diferencial e dividir pelo vão, isso vai me dar um parâmetro muito importante. Um parâmetro que eu vou poder correlacionar com as literaturas para saber até que ponto esse recalque vai influenciar na minha estrutura. Então, geralmente, o recalque distorcional tem um limite aí em torno de 1 para 300. Alguns autores falam de 1 para 500. Então, vai aparecer agora na tela essa tabela que eu falo. Então, se você olhando essas tabelas que está aparecendo aí para vocês, vocês vão ver diversos recalques chamado distorcional, no qual cada um deles remete a uma determinada influência na minha estrutura. Ou seja, esse recalque distorcional é um que vai me dar essa noção do quão ruim vai ser esses recalques diferenciais na minha estrutura. E olhando para projetos, isso é muito importante. Porque quando eu avalio e estimo os recalques, eu vou ter noção do que aqueles recalques vão fazer na minha estrutura. Lembrando que toda edificação ela recalca.
Chegou um carregamento em um solo através da fundação, aquele solo vai recalcar. Não tem para onde fugir, tá certo? Então essa é a dica de hoje.